Então, pessoal, vamos dar continuidade, então, agora falando de ciclo celular. O que é o ciclo celular? É o ciclo de vida da célula. Então, a gente vai ver que existe um momento que a célula está literalmente trabalhando, tá? Que nós vamos chamar isso de intérfase, e existe um momento que a célula precisa se dividir, né? Para fazer uma célula nova, ou se dividir, por exemplo, na formação de gametas. Então, a gente vai estar dando uma olhada um pouquinho mais à frente em cada um dos casos. Então, esse ciclo celular, como a gente está falando, ele vai ser considerado, ele deve ser considerado em dois momentos, né? Intérfase, que é o momento que a célula não está se dividindo, é o maior período da célula, é o período que realmente a célula está trabalhando, está exercendo a função dela. É o período que vai acontecer a duplicação do material genético, a duplicação de organelas, é a preparação depois para o processo de divisão celular. A divisão celular vai depender, tá? Se vai ser uma mitose, se vai ser uma meiose, vai depender do objetivo. Tá? O que nós queremos agora? Fazer gameta, é simplesmente aumentar o tamanho de um tecido. Então a gente vai ter que ver o que a célula quer. Tá? E essa duração do ciclo celular é variável. Então a gente vai ter células que vão ter um período muito grande de vida, outras células vão ter um período muito curto de vida, então vai depender da célula que a gente esteja trabalhando. Mas a intérfase, ela é dividida em três subetapas, né? 3 períodos. O período chamado de G1, o período S e o período G2, que a gente vai falar agora. O que é o período G1? O período G1, de maneira geral, é o período que mais dura mesmo. Dentro da intérfase, é o maior período. É o período que vai ter exatamente o funcionamento realmente da célula, tá? É quando a célula está trabalhando mesmo, está exercendo sua função e está vivendo. Só que vai chegar um momento que essa célula ela começa a aumentar muito de volume, então ela começa a ter um problema na distribuição de nutrientes para ela, na absorção de nutrientes, então a célula cresce demais. E aí qual é o problema disso? Vai dar problema em todo o processo de distribuição de nutrientes para a célula, de absorção, como a gente está falando. Então o que essa célula vai ter que fazer? Se dividir. Ela vai ter que fazer célula nova. Só que para fazer célula nova, ela vai ter que ter tudo dobrado dentro dela, para que ela possa, vamos lá assim, ter material suficiente para se dividir em 2 novas células. A célula original ela vai desaparecer e vai dar origem a 2 novas células. Tá? Se for, a gente vai falando, por exemplo, num processo de mitose. Então, a original desaparece e surgem 2 no lugar. Então, só que essas 2 têm que ter organelas, essas 2 têm que ter material genético, então tudo tem que acontecer nesse período de intérfase. Tá? Então, o período S, gente, período S da intérfase é o momento que vai acontecer a duplicação do DNA, a duplicação do material genético da célula. Tá? Você vai ver nos exercícios que vai ter um monte de pegadinha falando que o material genético se duplica durante a divisão celular. Não, durante a divisão celular já está tudo pronto, é só dividir. Tá? Não tem nada que duplicar, fazer nada, não, é dividir, tá? E o período G2, tá, que ocorre após o período S, é o período que a célula vai começar, tá, a realmente duplicar alguma organela que faltou, dar uma aumentada de volume, dar uma duplicada também em algumas substâncias, para simplesmente poder dividir em 2 novas células ou em 4 células que a gente vai ver. Beleza? Esse é o período de intérfase. Bom, já que você entendeu o que é a intérfase, vamos falar então agora na divisão celular. Então, na intérfase, nós temos a célula trabalhando e a célula vai chegar o momento que ela precisa se dividir, então ela tem que se preparar para fazer a divisão. Agora, qual é a divisão que vai acontecer? Nós vamos ter 2, mitose e meiose. Mas a célula não faz as 2. Tá? A gente vai perceber que células somáticas, por exemplo, a célula da epiderme,
ela vai fazer mitose porque é para continuar fazendo células semelhantes a ela. Então, ela tem que manter o número de cromossomos, tudo certinho. Já no processo de meiose, por exemplo, na produção de um espermatozoide ou de um óvulo, a gente vai ter que dividir esse material genético pela metade. Então, a gente vai fazer uma meiose. Então, cada divisão celular tem o seu objetivo que a gente vai estar dando uma olhada. Ok? Bom, na mitose e na meiose, o que eu preciso que você entenda, tá, é que nós vamos ter células, tá, que são células que estavam em intérfase. Essas células duplicaram seu material genético. Você percebe aqui os cromossomos, aqueles têm apenas uma única cromátide, aqueles ficam com duas cromátides. Tá? Então, eles vão fazer uma duplicação das cromátides lá no período S. E agora, nos dois casos, ó, a gente vai ter os processos de divisão celular acontecendo. Mas a gente vai perceber, por exemplo, aqui na mitose, tá, que as células vão permanecer com o mesmo número de cromossomos que a célula original. Está lá a célula original. Ó. Ela tem 4 cromossomos, aqui ela continuou com 4 cromossomos. E na meiose nós vamos perceber que, o próprio nome já está falando, vou dividir o material genético ao meio. No final da história, eu vou ter 4 células, tudo bem? Só que com metade do material genético. Vai ter um cromossomo vermelho aqui e um cromossomo azul em cada uma das células. Então, eu vou dividir o material genético no meio. Lembra, o processo que a gente vai ter na meiose, por exemplo, no nosso caso, para a formação de gametas, eu preciso dividir o material genético pela metade para poder juntar depois. E aí ter um material genético completo de novo. Ok? Bom, a mitose. Tá? A mitose, então, a gente vai dar uma falada nela, um pouco de cada etapa, que a gente vai ver palavras-chave e vão ver exatamente o processo como um todo que está acontecendo. Então, o que acontece na mitose? A mitose tem por objetivo, tá, manter, grava bem isso, a mitose tem por objetivo manter o número de cromossomos. Tá? Ela vai manter o número de cromossomos durante a divisão celular. Então, se uma célula tem 46 cromossomos, a gente vai perceber que ao final da divisão celular, nós vamos ter 2 células com 46 cromossomos ainda. Tá? Só que a gente vai ter que entender que a célula que iniciou o processo tem um material genético duplicado. O material genético ele foi duplicado na intérfase. Então, agora, quando acabar a mitose, nós vamos ter 2 células com material genético de uma maneira simples, não mais duplicado, mais simples, como começou um dia. Tá? Então, quais são as finalidades da mitose? Crescimento, regeneração de tecidos, né? Aumentar o tamanho, a quantidade de células no tecido. Vou ter divisão do zigoto, o zigoto vai estar se dividindo, as divisões do zigoto, durante o desenvolvimento embrionário, processo de cicatrização, a reprodução de unicelulares. A bactéria, quando se divide em 2, ela está fazendo uma mitose. Eu vou ter produção de gametas em vegetais, tá? Então, a gente vai ter processos de mitose acontecendo aí, né? As finalidades da mitose, como nós falamos. Bom, a mitose ela vai ter 4 etapas. Tá? A gente vai chamar de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Para a gente entender um processo de divisão celular, o mais importante, que não pode ter problema, é na questão dos cromossomos. Não pode sobrar, não pode faltar cromossomo na célula. Então, eu tenho que fazer tudo certinho para que a célula possa se dividir, tá? Formar 2 células novas, de boa qualidade, para que ela possa continuar exercendo seu papel, fazendo sua função. Então, a mitose é um processo onde nós vamos ver a célula-mãe, ela vai originar 2 células filhas, tá? Geneticamente idênticas entre si e com a mãe. Então, a gente tem um processo onde a divisão celular gera 2 novas, mas essas novas são iguais entre si. Tá? Em termos de número de cromossomos. E são iguais ao original, porque eu quero fazer células iguais, eu tenho que fazer aumentar o número de células iguais, não posso ficar fazendo célula diferente.
não na mitose. Tá? Então, ela é uma divisão equacional. O que é uma divisão equacional? É aquela que mantém o número de cromossomos. Tá? A primeira etapa, chamada de prófase, é uma etapa onde acontece vários desaparecimentos. Tá? Vai desaparecer aqui a carioteca, vai desaparecer o nucleolo, vai desaparecer o nucleoplasma, surgem basicamente aqui os centríolos e começa a haver basicamente a formação do que a gente chama de fuso cromático. Ah, e um detalhe, quando a gente começar o processo de divisão celular, aqui você já está vendo cromossomos, só que ainda não tem cromossomos. A gente vai ter um processo de condensação da cromatina. O material genético vai começar a se espiralizar. Então, a gente vai ter a espiralização da cromatina com a consequente formação dos cromossomos. Ok? Então, você vai perceber que aqui está desaparecendo, tem coisas desaparecendo, desaparece a cromatina e aparecem os cromossomos. Na metáfase, eu preciso que você perceba o seguinte, você está vendo aqui, ó, o cromossomo ele tem duas metades, tá bem? Ele tem duas metades, a metade de cima e a metade de baixo. A metade de cima e a de baixo são idênticas. Lembra, a gente fez uma duplicação do material genético. A célula original, ela não tinha 4 cromossomos dessa maneira. Ela tinha 4 cromossomos só de metade. Só metadinha, só a parte de cima, vamos falar assim. Então, eu dupliquei. Eu peguei essa metade aqui e dupliquei. Peguei essa outra metade e dupliquei. Então, dupliquei para poder dividir. Mas a célula original só tinha apenas uma única cromátide. Tá? O cromossomo lá normal só teria uma única metade, uma única cromátide. Então, nessa fase de metáfase, eu quero que você perceba na mitose que eu vou jogar todos os cromossomos no meio. Todos os cromossomos agora estão no meio, formando o que a gente chama de placa equatorial. Agora eu quero que você perceba que tem um filamento aqui, ó, grudado no cromossomo, e do outro lado tem outro filamento grudado no mesmo cromossomo. O que vai acontecer? Né? Aqui você vê no detalhe os centríolozinhos, né, que estão presentes na célula animal, mas já não tem na célula vegetal, né, em alguns vegetais. Então, eles falam geralmente que ele tem um papel de divisão celular, mas não é muito bem definido. Tá? Mas eles estão presentes aqui. Ó, tá? Então, o que acontece? Se você perceber, eu tenho um filamento aqui em cada lado, grudado no mesmo cromossomo. Então, o que vai acontecer? Os dois estão unidos, as duas metades do cromossomo. Elas vão ser puxadas para lados opostos, o que vai fazer com que o cromossomo arrebente. Então, a gente tem um cromossomo, puxou para cá, dividimos o cromossomo ao meio. Tá? A gente vai dividir o cromossomo ao meio. Quando? Nessa etapa chamada de anáfase. Então, percebe, eu estou quebrando o cromossomo ao meio. Tá? Só que aqui, que algumas pessoas ficam em dúvidas. Pô, mas como é que eu tenho 4 cromossomos, divido e fico com 2 células com 4 cromossomos? É que o processo, quando começou, ele estava com 4 cromossomos de 2 metades. Agora, quando o processo acabar, você vai ter 4 cromossomos em cada célula com uma metade só. Porque um dia, essas novas células também vão duplicar seu material genético para poder fazer divisão. Então, o segredo está aqui. Então, essas metades de cromossomos aqui que a gente chama, eram as cromátides irmãs, porque eram do mesmo cromossomo, agora serão chamadas de cromossomos filhos. E aí, o que acontece com essas células? Os cromossomos filhos foram para cada metade, foram puxados, e tudo aquilo que desapareceu começa a reaparecer. Por quê? Eu tenho que reorganizar a célula. Eu abri o núcleo, dividi o material genético. Agora eu tenho que dividir organelas, eu tenho que dividir conteúdo celular. Esse processo é chamado de citocinese. Então eu vou dividir o restante do conteúdo da célula. Então,
a carioteca agora reaparece, os nucleolos reaparecem, o cromossomo se descondensa e volta a ser cromatina. Quer dizer, lembra que na primeira etapa a cromatina virou cromossomo? Agora o cromossomo vira cromatina de novo. E cada parzinho de centríolo vai perceber que ela vai ficar em uma das células. Então, por isso que a gente tem um par de centríolos em cada célula, quando o centríolo está presente, porque na divisão celular que eles mudaram de lado aí. Então, prófase, metáfase, anáfase e telófase são as etapas que a gente vai encontrar na mitose. Ok? E o câncer? O que é o câncer? É um problema na mitose. Tá, o câncer é um problema na mitose. Vocês fizeram um trabalho, né, recente sobre isso daí, e vocês perceberam que o câncer nada mais é do que um problema na mitose. Então, a célula que era para estar fazendo todo o seu processo de divisão celular, divide duas novas células, essas células vão trabalhar, por algum motivo genético, seja lá uma mutação causada por radiação, seja lá algum problema que deu no material genético, o que aconteceu com essas células? Elas se dividiram e elas deveriam parar e começar a trabalhar. Só que elas não pararam para trabalhar. Elas continuaram se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Então, esse conjunto de células que resultou aí desse processo de neoplasia, que é um processo de divisão descontrolada, é o que a gente chama de tumor. Tá? Ah, por que câncer mata? Porque o câncer, na realidade, essas células basicamente cancerosas, elas têm a tendência a se espalhar. Elas podem se espalhar porque elas podem cair na corrente sanguínea. E essas células, aonde elas caírem, elas continuam se multiplicando. Por isso que câncer de pele mata. Pô, mas não era só na pele? Pois é, mas as células do tumor ali caíram na corrente sanguínea e se espalharam. Então, aquele indivíduo com câncer de pele, daqui a pouco ele está com câncer no pulmão, nos rins, no coração, seja lá para onde se espalhou aí essa questão dessas células tumorais. Então, sempre é por uma anormalidade do material genético. Então, aquela célula que sofreu, foi mutada, que ela mudou, ela começa a se multiplicar, tá, sem controle, e aí começa, tá lá o tumorzão acontecendo. Por que dói? Porque comprime nervos, comprime tecidos, então por isso que tem a questão da dor. Tá? Mas isso é o câncer, é uma mitose sem controle. Benigno e maligno, só para vocês terem uma noção, é porque o benigno, basicamente, ele fica isolado, o organismo dá um jeito de isolar ele. Tá? E aí o organismo conseguiu dar uma segurada, mas não é porque é benigno que não pode se tornar maligno. Tá? O maligno já é aquele casca grossa mesmo, já está se espalhando para tecidos vizinhos, então ele já se espalhou mesmo, já é problema. Tá? Mas a ideia é que você tenha essa diferenciação. Um fica mais limitado e o outro não tem limitação. Ele vai embora e vai causando a desgraceira mesmo. Tumores mais comuns, botei aqui só uma tela, vocês viram agora, né? Tireoide, colo de útero, mama, colo reto nas mulheres, né? E no homem, é claro, o câncer de próstata, estômago. Então, são cânceres que levam a vida de muitas pessoas. E tudo porque um diagnóstico tardio. Tá? Não acontece a prevenção. Tá? Não acontece a prevenção, a pessoa não se cuida, não consegue olhar para si mesmo e perceber que tem uma coisa diferente, e quando resolve diagnosticar, já está tarde. Tá? Por quê? Deixa, amanhã eu vou ao médico, depois de amanhã eu vou ao médico, e vai levando. Quando chega lá, o negócio já está fora de controle, e aí não tem muita coisa para se fazer. Ok? A meiose. A meiose já é um processo de divisão celular, onde nós vamos ter duas divisões consecutivas. Tá? A primeira divisão celular vai ser uma divisão chamada de reducional,
e uma segunda divisão celular, uma divisão equacional. Então, qual é o grande objetivo da meiose? Dividir o material genético pela metade. Para quê? Para somar com a outra metade, se for preciso, na questão dos gametas. Tá? Então, o espermatozoide carrega metade dos cromossomos, o óvulo carrega a outra metade dos cromossomos, para a gente juntar depois e formar uma nova célula, no caso diploide, que é uma nova célula que vai dar origem lá ao novo neném, o zigoto. Né? Então, a gente tem o objetivo da meiose. Então, formação de gametas em animais e esporos em vegetais. E também a divisão de zigoto em organismos haploides. Então, você somou 2 gametas ali, gerou 2N, mas só que o indivíduo como um todo ele é N. A natureza tem essas coisas, nem tudo é 2N. Tá? A gente tem estruturas 3N, a gente tem estruturas 4N, vai depender, mas o básico é você entender o 2N e o N. N haploide, né? Então, quais são as fases da meiose que a gente vai entender? Existem 2 processos, tá? A meiose 1 e a meiose 2. Percebe que aqui, ó, a fase de duplicação do material genético, como eu sempre falo, ó, o cromossomo original, ele tem apenas uma única metade. Tá? Ele tem apenas uma única cromátide. Tá? Então, aqui, o vermelho e o azul, eles formam um par, tá? Eles estão formando um par no desenho. Esse aqui, o vermelho veio do pai, o azul veio da mãe. Mas só para você perceber o que está acontecendo. Então, no período de intérfase, duplicou. Está vendo que agora tem 2 metades? Na fase 1, na meiose 1, nós vamos perceber que um cromossomo desse aqui inteiro foi para o outro lado. E o outro cromossomo inteiro foi para o outro lado. Então, se você tinha aqui uma célula com cromossomos aos pares, aqueles são cromossomos que não estão mais aos pares. Por isso que de 2N vira N. Só que na meiose 2, os eventos da meiose 2 são iguais aos eventos da mitose, em termos de eventos. Tá? Porque olha só, agora eu tenho uma célula com um cromossomo com 2 metades. Só que o certo é ter uma metade só. Então o que acontece com a meiose 2? É o processo de divisão celular, que eu divido o cromossomo ao meio e mando metade, 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 metade. Final da festa aqui, eu vou ter 4 células com a metade do número de cromossomos da original. E aí, consequentemente, só que a gente vai ver um detalhe. Aqui existe um grande segredo da natureza, que é fazer essas células diferentes. Para quê? Para ter variabilidade genética. Tá? Vamos ver o que leva a esse processo de variabilidade genética. Meiose 1. A meiose 1, a gente vai subdividir ela, a primeira etapa, que é a prófase 1, em 5. Tá? Por que a gente tem que dividir em 5? Porque a gente tem que mostrar o grande evento que acontece aqui na prófase 1. Só aqui que acontece. Tá? Nós vamos ter, então, na prófase 1, todo aquele esquema de desaparecimentos. Desaparece carioteca, desaparece nucleolo, desaparece cromatina, aparecem os cromossomos. Só que aqui acontece o que a gente chama de pareamento dos homólogos, pareamento dos cromossomos homólogos. Quem são os cromossomos homólogos? Os cromossomos do mesmo par. Então, agora, o que a gente fez aqui? A gente pegou aqui, ó, cromossomos maiores e cromossomos menores. A gente colocou eles lado a lado. Isso é o emparelhamento dos cromossomos homólogos, tá? Do mesmo par. E agora, se você perceber, um desses cromossomos aqui, literalmente, eles estão lado a lado, eles vão literalmente um botar a perninha por cima do outro, tá? E essas partes de baixo aqui vão ser trocadas de lado. Então, eles vão fazer uma troca de segmentos. Essa troca de segmentos é o que a gente chama de crossing over ou permutação. É aqui que eu vou dar meio que uma misturada do material genético do pai com o material genético da mãe. Tá? Porque, lembra, cada cromossomo
ele tem duas metades, mas as duas metades são iguais. Só que agora a gente vai fazer o quê? Vamos dar uma misturada nas informações do pai e da mãe. Então eu vou ter cromossomo que vai ser original do pai, original da mãe depois, né? Só que eu vou ter cromossomos que vai ter misturinha dos dois. E é isso que é o legal. Isso é o que promove a variabilidade genética. Essa representação desse X aqui, ó, que mostra o cruzamento de um para outro, a gente chama isso de quiasmas, tá? Então, o que são os quiasmas? É a evidência que aconteceu o crossing over, a evidência que aconteceu a permutação, essa troca de metades aí. E no final a gente tem a diacinese. A diacinese é... os centríolos agora migram para os lados opostos e aí a gente tem toda a formação, o final da prófase. Tá? É o final da prófase. Né? A gente vai ter a separação dos homólogos, os centríolos continuam migrando, formação do fuso cromático, tudo certinho. Mas isso é a prófase 1. Na metáfase 1, o que acontece? Todos os cromossomos estão no meio de novo. Mas percebe, lá na mitose, você tinha 4 cromossomos lado a lado. Você tinha uma placa equatorial simples. Agora você tem uma placa equatorial dupla. Você tem 2 cromossomos inteiros em cima e 2 cromossomos inteiros embaixo. Só que agora percebe, esses filamentos aqui que vão puxar os cromossomos, eles estão ligados apenas em um único cromossomo. O do lado superior aqui ligado apenas no vermelho e o de baixo aqui ligado no azul. Tá? Então, a gente não tem mais o fuso cromático grudado de cada lado no mesmo cromossomo, como a gente viu que rachou o cromossomo no meio. Agora a gente tem um filamento grudado só nesse e um filamento grudado só nesse. Quando acontecer agora a anáfase 1, percebe, o cromossomo inteiro vai ser puxado para o lado. Então agora a gente tem o quê? A separação dos cromossomos homólogos. Na mitose, a gente tinha a separação das cromátides irmãs. Quem eram as cromátides irmãs? As duas metades do cromossomo. Você rachou ao meio. Agora, na anáfase 1 aqui da meiose 1, eu separo um cromossomo inteiro para cada lado. Então, a gente tem a separação dos cromossomos homólogos. Bom, já que eu separei, agora eu tenho que reorganizar as células. Então, eu vou descondensar o cromossomo, vira cromatina de novo, reaparece carioteca, eu monto a célula novamente. Só que célula só pode ter um único filamento. Eu não posso ter essa metade aqui e a metade de cima. Por quê? Porque senão a célula vai entender isso como 2 cromossomos. E esse pode ser um dos problemas que acontece, as trissomias, um cromossomo a mais. Tá? Então eu preciso de uma metade. Então o que eu vou ter que fazer na meiose 2? Continuar, pegar esta célula de cima e literalmente dividir os cromossomos ao meio. Pegar a célula de baixo e dividir os cromossomos ao meio. O que eu vou estar fazendo? Os eventos da mitose. Então olha lá, na meiose 2, eu peguei esses 2 cromossomos, coloquei eles no meio, quer dizer, prófase, tudo aconteceu na mitose, acontece agora. Coloco tudo no meio e agora eu faço o quê? Quebro o cromossomo ao meio. Então eu faço a separação das cromátides irmãs, a mesma coisa que acontece na mitose. E agora eu vou ter 2 novas células, mas percebe, os cromossomos dentro, os 2 grandões ficam um para cada lado e os 2 pequenos um para cada lado. Aqui, a mesma coisa, eu fiz com a célula de cima e a célula de baixo. Resultado final, eu vou ter 4 células. 4 células completamente diferentes uma da outra. Por quê? Porque eu misturei material genético na meiose 1. Então, a meiose 1 e a meiose 2, elas acontecem sempre juntas. Tem a 1 e depois tem que acontecer a 2. Tá? Na formação dos gametas femininos, a meiose 1, quando ela começar a acontecer, a menina ainda está no útero da sua mãe, a menina ainda nem nasceu. A meiose 1 ia começar para o processo.
tá? Na formação de óvulos. E esse processo de divisão celular vai ser retomado quando essa menina entrar na puberdade, entrar no período onde ela começa a ter toda a parte reprodutiva, né, acontecendo. Já no menino, esse período de meiose 1, meiose 2, vai também acontecer ali a partir da puberdade. Tá? Então, esse processo todo de meiose 1, meiose 2, 8 anos, 9 anos, 10 anos, dependendo do menino, começa o processo de produção de espermatozoide. Até quando? Até o final da vida. Talvez não na mesma quantidade, mas até o final da vida. E a mulher não. A mulher vai passar por ciclos de reprodução e períodos que ela vai simplesmente deixar de produzir, na realidade, deixar de amadurecer os seus gametas. Tá? Então, como eu falei para vocês, ó, a meiose é a fonte da variabilidade genética, que é o que nos interessa, variabilidade genética. Ok? Aqui você vê uma comparação, basicamente, da meiose 1 e meiose 2. Tá? Você vai perceber que, ó, dividimos, separamos os cromossomos homólogos, mandamos um para cada lado, e agora a gente pega essa célulazinha ali, ó, ela lá veio para cá, a de cima está aqui embaixo. E a gente continua fazendo a divisão celular. Então, toda meiose é dupla. Não acontece, só meiose 1 ou só meiose 2. É dupla. Beleza? Então, como eu falei para vocês, aqueles problemas que a gente vai encontrar de síndromes de cromossomos, está sobrando cromossomo, está faltando cromossomo, geralmente os problemas são dentro da meiose. Beleza? Bom, o que eu tinha para falar para vocês com relação às divisões celulares, ao processo de intérface de divisões celulares, é isso aí. Beleza? Façam os exercícios, façam as listas que eu estou mandando para vocês e bons estudos a todos. Beleza?